Bom, a gente chega agora num momento muito crucial do curso do ponto de vista da relação com a filosofia, com as ciências sociais, em particular com a antropologia, e em particular com a antropologia indígena de grupos brasileiros, de grupos que vivem nesse continente, porque a gente chega justamente na unidade sobre. A gente começa a unidade agora sobre perspectivismo e multinaturalismo. E a gente vai fazer isso justamente na rebarba, ou seja, logo depois da nossa discussão sobre filosofia do processo. Então, em certo sentido, hoje a gente vai estar discutindo o texto do Eduardo Vieira de Castro, Perspectivismo e Multinaturalismo na América Indígena, e a gente vai fazer isso. Vou tentar fazer isso, introduzir essa discussão para o nosso encontro com base no contraste com a filosofia do processo. A gente viu justamente essa imagem de um quem, né, de uma resposta a perguntas por que formulada como respostas a perguntas quem, né, que tem a ver com o que a gente chamava de comunidade, de realidade como uma comunidade de campo de experimentação, com a ideia mesma de que o mundo é composto de sociedades, né? E a gente viu isso através de Tarde, na herança leibniziana, Whitehead e Latour. O que o Vieira de Castro se propõe a fazer, e aqui é interessante a gente ver as semelhanças e semelhantes, a gente vai dar as voltas com isso, é tentar buscar uma espécie de tentar entender a qualidade perspectiva que muitas etnografias encontraram no Baixo Amazonas através de uma ideia de perspectivismo que é diferente, ainda que tenha continuidades, com uma ideia de perspectivismo que é favorecida, por exemplo, por esses filósofos do processo neomonadologistas que a gente estava lidando na unidade passada. E aqui talvez seja logo de cara interessante a gente abordar, trazer dois aspectos do perspectivismo ameríndio. O primeiro é a ênfase no corpo. E aqui há uma continuidade importante que é ressaltada na própria ideia, na própria epígrafe do Whitehead, que diz a relatividade do espaço e do tempo tem sido imaginada como se dependesse da escolha de um observador. É perfeitamente legítimo incluir observador. O que o Whitehead chama de o lugar onde o medidor, o observador está. O locus standi é a palavra dele, o lugar onde o observador se encontra. Então, portanto, é legítimo considerar a posição do observador, por exemplo, a posição de quem está fazendo uma medida, mas o Whitehead segue, mas é do corpo do observador que precisamos, e não da sua mente. Ou seja, não é do observador enquanto representador, mas é do observador enquanto existente, situado, enquanto criatura situada, que está numa certa posição. Isso é muito interessante, ou seja, a ideia é que a perspectiva não é alguma coisa anímica, não é uma representação que se faz das coisas, por exemplo. Portanto, não é, veja bem, aqui o contraste começa a ficar interessante. Não é, portanto, um conjunto de representações do mundo que estão no interior de uma mônada, tá? Então, portanto, não é
não é uma decorrência da metafísica da subjetividade, no sentido de que não é uma decorrência do, digamos assim, da câmara escura que existe dentro de uma mônada, que representa todo o resto do mundo, né, com algumas partes mais claras e outras mais aturdidas, mas de toda maneira todo o claro escuro do mundo está representado de alguma forma dentro da mônada, mas não é, ou seja, não é o que é invocado aqui, não é a mônada enquanto representação do mundo, enquanto perspectiva representacional sobre o mundo, mas é a mônada mas é justamente o observador enquanto aquilo que está numa posição. Então a mônada, se de mônada a gente pode falar, seria uma posição, seria um corpo, entre outros, e não uma perspectiva sobre os demais corpos, almas existentes, enfim. Essa tensão é uma tensão que é interessante, uma tensão que existe no próprio Whitehead, de fato, entre uma perspectiva neomonadológica e justamente esses conceitos como locus standi. Porque, em certo sentido, de um ponto de vista estritamente monadológico, na verdade, não importa onde uma mônada está, porque na verdade a mônada não está em lugar nenhum, a mônada não tem corporeidade. O que o Whitehead tenta trazer para a mônada é justamente uma corporeidade. E essa corporeidade que vai dar a ela um lugar onde ela se encontra em meio às demais mônadas, independente da representação que ela faz dessas demais mônadas. Então, esse elemento é um elemento crucial para o perspectivismo ameríndio, que a gente já pode começar a ressaltar logo. Então, a questão do corpo, né, que vai ser bastante importante. Será o que distingue o corpo, o que distingue um animal de um humano é crucialmente o corpo do animal e não o espírito que o animal tem. Portanto, multinaturalismo, como a gente vai ver. Então, portanto, o espírito, o corpo é o que diferencia eu e o jaguar. O corpo no sentido dos afetos, das afecções, daquilo que me é demandado, da posição que eu me encontro no mundo, da posição numa cadeia de predação. Logo no início, o Vieira de Castro fala a ontologia amazônica da predação, ou seja, eu posso, assim como eu caço os meus pecaris, eu também, humano, caça os seus pecaris, também ele é presa de um jaguar, de uma onça, ou de uma serpente, ou de uma cobra, ou de uma ou de outro predador. A ontologia amazônica da predação é um contexto pragmático e teórico altamente propício ao perspectivismo. Por quê? Porque você se coloca naquela posição. Em que posição que eu estou? Estou na posição do predador da presa, né? Então, isso é um elemento bastante importante, esse elemento da posição em que alguém se encontra. Essa posição é a posição mais é aquilo que faz, aquilo que dá a perspectiva, né? Então, o que importa em particular é justamente que o perspectivismo, essa coisa do multinaturalismo, e justamente o texto tenta mostrar que isso não é uma forma de relativismo, e aí é que o perspectivismo abre essa perspectiva multinaturalista que é diferente tanto do relativismo quanto do universalismo, porque
o perspectivismo poderia ser entendido mais ou menos assim. Não é que a verdade sobre as coisas é relativa, mas é que a relatividade é verdade. Ou seja, dito de outra maneira, trata-se de uma pegada relacional. Trata-se, como ele diz, de uma ontologia, de uma concepção das coisas relacional e não relativista. Então, por exemplo, quando você diz, para pensar na medição, ele fala, ele traz à baila o trabalho dessa etnógrafa Renard Casevitz, justamente em termos de parentesco. Ela vai dizer assim, olha, na verdade, para pensar mesmo nessa ideia mesmo do Whitehead de incluir o corpo como uma posição, mesmo nessa ideia, você pensa assim, por exemplo, o corpo, ele é mais ou menos como nas relações de parentesco. Então, por exemplo, você tem a sua tia e a sua sobrinha. Não quer dizer que do ponto de vista da sua tia, você é a sobrinha. Do seu ponto de vista, você é a tia. Ela é a tia. Do seu ponto de vista, a sua sobrinha, sei lá, do seu ponto de vista, a sua filha é a sua filha, mas do ponto de vista da sua mãe, ela é a sua neta. Isso não quer dizer que há uma relatividade nisso. Não é uma relatividade da verdade, é que a verdade é relativa. Então isso ilustra um pouco esse caráter relacional do perspectivismo, que é uma coisa muito importante para a gente caracterizar essa posição. E para começar a ver em que sentido há uma continuidade, uma descontinuidade com respeito à filosofias do processo tipo Whiteheadiana, do tipo influenciadas mais diretamente pela monodologia, incluindo a própria posição do Whitehead, que é uma posição em certo sentido híbrida, porque ele tenta levar em conta não só a alma da mônada, a capacidade representacional da mônada, mas também a sua posição. Veja que interessante o que acontece então aqui. O contraste que eu acho que a gente poderia invocar logo no início é o contraste do perspectivismo com o animismo, que a partir da seção animismo o Vieira de Castro começa a invocar. Então veja, o animismo, e aí ele está basicamente discutindo com Descolar, e esse texto encontra Descolar classificando os modos de objetivação da natureza, que mais tarde ele vai chamar de disposições, em termos em três, basicamente seriam três as que ele teria encontrado, as três que ele estaria disposto a considerar como possíveis no planeta. Mais tarde ele vai dizer 4, mas essas três seriam totemismo, animismo e naturalismo. O naturalismo é o nosso ocidental, o nosso dos modernos, mas a perspectiva ameríndia seria uma perspectiva animista, e justamente o totemismo vai fazer esse meio de campo que vai ser tão importante para as considerações do Vieira de Castro. De toda maneira, o animismo, o Vieira vai dizer, olha, na verdade o animismo é diferente do perspectivismo em algumas coisas muito importantes. O animismo, ele diz assim, olha, na verdade tudo é um quem, tá? Veja que interessante, tudo é um quem. Então é como se fosse a ideia, sei lá, do princípio ontológico. Você tem que dar uma entidade atual para oferecer qualquer explicação. Então isso quer dizer o quê? Que do ponto de vista do animismo, todas as sociedades, todos os existentes, como por exemplo jaguares, formam sociedades, e a interação com elas é uma interação diplomática que seria mais ou menos como uma interação entre os humanos. Então haveria uma sociedade das sociedades. O animismo estaria em certo sentido nessa continuidade dessa perspectiva tardiana, Whiteheadiana, em última instância
monadológica, né? Então o animismo seria dizer alguma coisa do tipo, olha, na verdade os pecaris e os jaguares também são humanos no fundo, então é como se a humanidade, como se as nossas estruturas anímicas se projetassem por toda pelos animais, pelas plantas, por toda parte. Então, por toda parte, você tem sujeitos como nós. Então, você tem uma hipersubjetivização do mundo. Então, você teria justamente alguma coisa que tem a ver com a metafísica da subjetividade, como a gente estava falando, né? Isso tem a ver com essa ideia de que a gente projeta as coisas no mundo, projeta nós mesmos no mundo, né? Ou seja, então, portanto, não se trata de o animista não trata o animal como uma comida, mas trata como alguém que você vai negociar, inclusive para poder caçar, inclusive fazendo guerra, etc. Mas é uma negociação como uma negociação entre os humanos. Então é uma espécie de antropomorfização generalizada, mas que projeta a figura humana como central, né? Então o animismo, sim, aqui parece estar próximo, digamos, daquilo que a gente estava considerando, né, a filosofia do processo. Então se trata de perguntar um quem para todas as respostas, para todas as se trata de perguntar um quem para todas as perguntas por quê, né, e pronto, né? Então esse quem ele é mais ou menos tem a seguinte estrutura: tudo é humano no fundo. Então é como se os animais fossem disfarçados de humanidade, né? Que é uma ideia comum ao perspectivismo também. Mas justamente o Vieira de Castro vai se contrapor a essa ideia, contrapor a ideia de perspectivismo à ideia de animismo, né? E vai dizer, olha, na verdade a diferença é a seguinte: o perspectivismo ele é menos antropocêntrico, ou não é antropocêntrico, no seguinte sentido: a humanidade é relacional, como a gente estava vendo, como todos os conceitos perspectivistas. Então essa relacionalidade, mais ou menos pensando na estrutura do parentesco, né, que a gente estava falando há pouco, né? Então mais ou menos como palavras como tia, neta, mãe, filho, essas palavras são palavras que seriam paradigmáticas, ou seja, palavras como humano, jaguar, animal, espírito seriam palavras que funcionariam como palavras relacionais, como as do parentesco, que são como as palavras dos pronomes demonstrativos indexicais que a gente usa, com coisas como, por exemplo, aqui, agora, ele, ela, outro, mesmo, lá fora, cá dentro. Essas coisas, elas são dependentes da posição que você está, né? Como as estruturas de parentesco. Então, por exemplo, a ideia é que, então, portanto, humano seria igualmente um termo relacional. Então, isso quer dizer o quê? Do ponto de vista do jaguar, o jaguar é humano, né? Então, para usar também uma imagem muito clara sobre os animistas da costa ocidental do Canadá, da Marie-Françoise Guédon, isso está na página 376 do texto. Ela diz:
De acordo com os mitos principais, o mundo para o ser humano tem o aspecto de uma comunidade humana circundada por um domínio espiritual, o que inclui um reino animal onde todos os seres levam a vida de acordo com suas características, interferem na vida dos demais seres. Tá? Contudo, se nos transformássemos em um animal, em um salmão, por exemplo, descobriríamos que a gente salmão é para si mesma o que os seres humanos são para nós, e que para os salmões, os humanos, aparecemos como Naxnok, espíritos, ou talvez como ursos devoradores de salmões. Então, para o salmão, os humanos são como devoradores, como espíritos devoradores, como predadores, se vocês quiserem pensar na predação, porque a predação é o contexto pragmático, prático que dá, que propicia essa visão perspectivista das coisas. Esse processo de tradução atravessa vários níveis. Assim, por exemplo, as folhas do algodoeiro que caem no rio Esquina são o salmão da gente salmão. Não sei o que os salmões seriam para as folhas, mas suspeito que são vistos por essas como os somos pelos salmões. Ou seja, nós provavelmente somos vistos pelos salmões como espíritos, né? Justamente, né? E também para as folhas os salmões são vistos como espíritos, como predadores. Então, ou seja, o parentesco e a predação são relacionais. Entende? Então, ou seja, não é que uma coisa é presa de quem? Predador de quem? Então, essa relacionalidade é que não para em lugar nenhum. Ou seja, não tem. Eu digo o seguinte: não tem um substantivo. A realidade ela não é substantiva. Tá? Ou seja, não é um substantivo como a gente concebe pedra, peixe, etc. A ideia é conceber tudo como um indexical, tudo como perspectival, tudo como relacional, e na predação isso está claro, né? Como no parentesco, ou seja, tia não é essa pessoa, que essa pessoa é tia de quem? Essa pessoa é presa de quem? Tá? Então, o salmão. Então, do ponto de vista da folhinha do algodão que o salmão come, a folhinha do algodão, a folhinha do algodão é o salmão da folhinha do algodão, que o salmão é humano, o salmão engole a folhinha de algodão, então o salmão ele é também a nossa presa, nós, os humanos, predam sobre ele, então os humanos são os espíritos predadores, mas nós também somos predados, sei lá, pela lua, pela mãe da varíola, somos predados por jaguares, e somos predados por, portanto, espíritos e predadores e ao mesmo tempo os salmões são para nós a folha de algodão. Entende? Então, ou seja, essas coisas, ou seja, a folha de algodão, ela é folha de algodão simplesmente porque ela está numa certa posição em relação ao salmão. Ela não é mais nada a não ser a folha de... ela não é mais nada a não ser essa relação, essa racionalidade, essa posição em que ela se encontra. Não é, por exemplo, não é, por exemplo, alguma coisa que por si mesmo é uma folha de algodão, por si mesmo é um salmão. O salmão é relacional. Entende? O salmão é uma posição na cadeia de predação. É a predação que mostra o que cada coisa é. Não é ao contrário ela mesma. Não é, portanto, uma substância que é alguma coisa por si mesma. É alguma coisa que é dependente da relação em que ela se encontra, portanto, da posição em que ela se encontra, e não da representação em que ela tem, em que ela está. Então, eu acho que esse contraste entre animismo e perspectivismo é um contraste que nos permite pensar um pouco no contraste entre a filosofia do processo e perspectivismo. Porque a filosofia do processo ainda está monadologicamente comprometida com essa ideia de
com essa ideia, monologicamente comprometida com essa ideia de representação, com essa ideia de subjetividade. Na verdade, não se trata de subjetividade. Então, quando você passa, digamos, da subjetividade para o corpo, da subjetividade para a posição, da representação para a posição, você passa, portanto, de um substantivismo, eu diria, para um lexicalismo, para um perspectivismo, para um relacionismo, para um relacionalismo, né? E é essa mudança que permite você entender o multinaturalismo, porque, na verdade, o que diferencia, portanto, eu da minha tia em relação ao parentesco, ou eu e o salmão em relação à predação, ou ao jaguar em relação à predação. A predação é a posição que a gente se encontra. E a posição que a gente se encontra é o quê? É o corpo que a gente tem. O corpo é a posição na predação. O corpo é a posição na cadeia predativa. Então o corpo é entendido dessa maneira, é aquilo que diferencia as diferentes posições. Diante de uma, se vocês quiserem, de uma interioridade comum. Então, humano é, portanto, um relacional, humano é alguma coisa como um deítico, como um nós, que pode ser diferentes coisas em diferentes contextos, dependendo de quem está falando nós. Então, nós, quando os jaguares falam nós, jaguares. Quando os humanos falam nós, humanos, os humanos estão falando humanos. Mas, como não há substantivismo, como há simplesmente o elemento perspectivo, o nós, humanos, significa a mesma coisa. Humanos significa como nós. Então, jaguares também falam humanos, e humanos significam aquela posição na cadeia de predação. Então, o humano é uma posição na cadeia de predação. Então, essa posição caracteriza o que? Um corpo. Então, aí vem o multinaturalismo. Você tem muitas naturezas, porque você tem muitos corpos, e muitos corpos significam muitas posições, né? Então, é aí que o multinaturalismo é diferente do relativismo, porque tudo depende do corpo, tudo depende da posição. Aqui, de novo, vale a pena pensar nesse elemento whiteheadiano que a gente não considerou tanto, porque ele tenta, digamos assim, associar, agregar à monadologia um elemento de posição, um elemento corporal, que não seja um elemento meramente anímico. E nessa incorporação, ele vai dizer, olha, na verdade, uma medição depende do medidor. Mas isso não quer dizer que a medida é relativa. A gente tem absoluta certeza, digamos, de que quando a gente compara o sol com o nosso pé, quando a gente está tomando um banho de sol, claro que parece que o pé é muito maior do que o sol quando a gente está tomando um banho de sol e levanta a perna. Mas, no entanto, essa medida a gente sabe que ela só vale da perspectiva em que a gente está. Então essa perspectiva ela tem que ser levada em conta. É por isso que eu estava dizendo assim, aqui, nesse caso também, no caso da medição, que leva em conta o medidor, como no caso do perspectivismo, como no caso da predação, do parentesco, não é que a verdade é relativa, é que a relatividade é verdade. Ou seja, a posição que uma coisa ocupa é crucial para como as coisas são. E é isso que vai abrir o caminho da posição, corpo, abrir o caminho para o multinaturalismo. Acho que é interessante ver bem essa coisa do corpo, né? Na página 380 ele diz: os animais veem da mesma forma que nós coisas diversas do que vemos, porque seus corpos são diferentes dos nossos. Não estou me referindo às diferenças de fisiologia. Quanto a isso, os ameríndios reconhecem uma uniformidade básica dos corpos, mas aos afetos, afecções ou capacidades singularizam cada espécie de corpo. O que ele come, como se move,
como se comunica, onde vive, se é gregário ou solitário. A morfologia corporal é um signo poderoso dessas diferenças de afecção, embora possa ser enganadora, pois uma figura de humano, por exemplo, pode estar ocultando uma afecção jaguar. O que estou chamando de corpo, portanto, não é sinônimo de fisiologia distintiva ou anatomia característica, é um conjunto de maneiras ou modos de ser. Então, o corpo é uma, digamos assim, uma maneira, a gente pode entender assim, uma vez que todo o corpo está posicionado, as coordenadas dessa posição, indexicais, relacionais, que a gente pode chamar de endereços, é como eu chamei em um texto, esses endereços, eles são os mesmos. Mas o que ocupa esses endereços é diferente. Então, o endereço do cauim, da cerveja, para o humano é o mesmo endereço do sangue para o jaguar. Mas o que ocupa esses endereços é uma coisa diferente. Então, portanto, não se trata de dizer que tudo é relativo. O que é relativo é a ocupação do endereço, que é o multinaturalismo. O que é relativo é a natureza por trás daquela relação comum. Né? Ou seja, o que é diferente é o corpo que está ocupando aquelas diferentes posições, ou as posições que estão ocupando as diferentes posições. Então, não se trata de... portanto, aqui é interessante a gente ver logo que justamente as coisas não têm um substantivo, as coisas não são substantivas, né? As coisas são relacionadas, e esse relacionado é precisamente aquilo que permite que diferentes coisas ocupem o mesmo endereço para diferentes corpos. Então, é diferente do antropocentrismo, que vai considerar tudo, o humano como o centro, porque há vários centros, né? Há vários centros porque há vários humanos. Então, mais ou menos, um dos elementos importantes disso é que os nomes dos grupos ameríndios, dos grupos indígenas, são nomes de ou nomes para toda a humanidade, ou seja, esse etnocentrismo, né, que as pessoas atribuem aos índios, né, ou seja, eles como o centro do mundo, mas e também os nomes que os outros dão a eles. Mas a questão é que esse etnocentrismo, ele também está associado com outro elemento muito crucial, que é o elemento do xamanismo. O xamanismo, que é essa capacidade sobrenatural, mítica, de passar de uma humanidade para outra humanidade, se é que a gente pode falar assim, uma vez que a gente assumiu que o humano é um termo deíctico, um termo indexical. Digamos, seria como dizer assim, passar de um agora para outro agora, passar de um aqui para um outro aqui.
essas transições, que são transições extremamente complicadas, né, são as transições xamânicas, elas são transições perigosas, porque a pessoa tem que estar preparada para, por exemplo, passar da humanidade do xamã para a humanidade, não, da humanidade do humano para a humanidade do pecari. E aí o xamã vai fazer esse acordo diplomático que vai preceder ou suceder ou ser contemporâneo à caça, porque a caça é uma guerra. Então a guerra a caça é a continuação do convívio em outros por outros meios. Então a caça, e é por isso que o canibalismo é tão importante na predação, né? Porque a caça enfim, é um elemento central, a comida é um elemento central da relação com o mundo. Que a gente tirou, os modernos tiraram a comida dessa perspectiva cósmica, né? A questão é que o drama como disse uma vez um xamã citado pelo Descolar, o problema é que tudo que se come tem alma. Então a questão aqui do ponto de vista perspectivista, tudo, ou quase tudo, ou muita coisa é humano. Então o canibalismo está sempre rondando. Então a cumilança é justamente uma relação com o outro, comer uma relação com o outro. Aqui as ressonâncias antropofágicas da antropofagia do Oswaldo de Andrade, elas não são de modo algum pura coincidência, né? Então um pouco essa ideia da antropofagia é uma ideia também inspirada nos índios da América do Sul, também fincada nos índios da América do Sul. No caso de relatos que Oswaldo ouvia, e que também está associado não só ao perspectivismo do Baixo Amazonas, mas também a certos traços dos grupos do Brasil Central, o trabalho dos Guaranis. A gente talvez trabalhe sobre os Guaranis, talvez a gente fale sobre isso eventualmente até no outro clipe. Mas o que eu queria dizer era que comer tem esse elemento central da relação com o outro. Ou seja, a se relacionar com o outro não é simplesmente pensar ou ir em direção a ele, tocar ou cheirar, ou ter medo, ou ter angústia, ou ter espanto, mas é também a acumilança ordinária de todos os dias e extraordinária, e que na predação tem a ver com comer e com ser comido. A gente eliminou esse elemento, a gente é omnívoro e não come, e ninguém nos come. Nós comemos, bom, omnívoro, enfim, em certo sentido, né? Mas nós comemos, nós não somos comidos, nós saímos da cadeia de predação. Então, o que nos preda seriam, por exemplo, que a gente pode entender, seriam os espíritos, ou se vocês quiserem, os vírus, né? O coronavírus é o nosso predador. Então é como se nós somos o jaguar para o coronavírus. Desculpa, nós somos o pecari para o coronavírus, nós somos o porco para o coronavírus, nós somos a vaca para o coronavírus, nós somos a anta para o coronavírus, nós somos a capivara para o coronavírus, nós somos os perseguidos, as presas para o coronavírus, que é o espírito que nos preda. Então essa cadeia de predação coloca a pessoa numa posição como a cadeia de parentesco. Então é mais ou menos assim que a coisa vai. Agora, essa relação entre humanos e não humanos, portanto, é uma relação, essa transição xamânica, ela tem a ver com dois elementos interessantes que são mencionados também pelo Viveiros. Primeiro, o elemento mencionado no final, né, da sobrenatureza, né, que é um termo importante, que vai ser importante para o livro do Marco Antônio Valentim, Sobrenatureza e Extramundanidade e Sobrenatureza, né, que ele vai explorar a extramundanidade no sentido heideggeriano, a sobrenatureza nesse sentido do encontro na floresta,
E é um encontro na floresta em que um predador te interpela, que é como você tá numa UTI com coronavírus. Então, na floresta o predador te interpela, e aí você pode responder ou não. Se você responde, você já entrou no mundo de uma outra humanidade, porque o cadáver também é outra humanidade, porque é um outro corpo, não é um corpo humano. Porque não tem os mesmos afetos que o corpo humano, não come a mesma coisa, não não tem esses mesmos não se move da mesma maneira. Cadáver humano não se move, né? Não se comunica da mesma maneira, né? E é interessante, então não vive da mesma maneira, não vive, né? É solitário, não é gregário, então não é mais humano. Então esse encontro é um encontro também de transição, em que alguma coisa está te puxando para algum outro lugar, para uma outra humanidade, para um outro convívio. Então é esse outro convívio que está em jogo nessa chamada. E quando você responde, então, como na UTI com coronavírus, você está ali nesse momento em que você pode estar diante de uma transição. Então esse elemento do sobrenatural, que tem a ver com esse elemento xamânico, né, e um outro elemento também que ele menciona é o elemento do mitológico, do mítico. O mito é um tempo, diz o Lévi-Strauss, ele cita, em que não havia distinção entre humanos e animais. Então é como se tudo fosse humano. É interessante essa coisa do mítico, né? Do mítico inicial, que não é o momento em que todo mundo era animal, ou seja, na base todo mundo é animal, e alguns se humanizam, mas antes todo mundo era humano do mesmo jeito, só que as pessoas passam a se dividir, e essa divisão tem a ver com a roupagem, com a plumagem, com vestir um certo corpo, e eles se vestem de animal, eles adquirem o corpo animal, eles entram num transformar-se em animal. Nesse transformar-se em animal, que é um processo que pode ter vários graus e vários momentos, né? Um transformar-se que tem a ver em vários devires corporais, e esses devires corporais eles vão ser justamente aquilo que vai fazer a diferença entre aquilo que não era diferente antes. Então, do ponto de vista evolucionista, moderno, todo mundo era animal, alguns viraram humanos. Do ponto de vista ameríndio, todos eram humanos, alguns viraram animais, alguns passaram por esse processo de transformar. E essa transformação é uma transformação de corpo, né? O corpo que se transforma. E essa transformação é uma transformação que a gente vê na morte, que a gente vê na caçada, que a gente vê na predação, né? Essa transformação é uma transformação que em certo sentido é xamânico, porque esses animais, né, Circe, né, a bruxa grega da transformação entre animais e humanos, essa virtude circiana é uma virtude xamânica. Então é como se os animais mitológicos, ele diz, talvez fossem todos xamânicos, fossem todos animais xamânicos, porque quando um xamã humano prepara uma caça, ele tem que conversar, dialogar e, portanto, fazer diplomacia com o xamã, por exemplo, dos pecaris, ou dos porcos selvagens, percebe? Ou seja, a caça, ela requer uma negociação com mais de um xamã, ou seja, não é só nós somos xamãs. A estrutura toda da sociedade humana, ela é replicada na sociedade dos pecaris, na sociedade dos porcos selvagens, na sociedade dos salmões, na sociedade dos jaguares, entende? Essa estrutura toda, só que essa estrutura é de endereços iguais, mas de ocupantes desses endereços que são outros, né? Então, ou seja, não se trata de um mundo de substantivos, mas de um mundo
de um mundo de endereços, do mundo de indexicais, de um mundo de deíticos. Então, portanto, o corpo, a posição, ela é central. As suas capacidades, a transformação do corpo, a transformação dos afetos, das afecções, das capacidades. E a transformação do corpo, ele compara, isso está lá por volta de 390, ele compara com a conversão. Né, que é essa coisa tão importante do ponto de vista da colonização. Né? Então, converter significa encontrar um bando de índio e fazer com que eles pensem coisas diferentes do que eles pensam. Enquanto que, do ponto de vista do índio, o que importa é transformar o corpo de alguma coisa. É a transformação do corpo que vai promover a transformação de alguma coisa. Então, por exemplo, provavelmente, nessa anedota que ele explora um pouco o que Lévi-Strauss conta, que os índios antilhanos eles tentavam afogar os corpos dos brancos para saber se eles eram corpos ou se eles eram espíritos ou tinham corpos como os corpos humanos, ou se eles tentavam fazer essa diplomacia para saber quem é que está incluído, quem é que está excluído dessa maneira. A questão era uma questão de corpo, não era uma questão de alma. A questão é ver se os brancos podiam ser transformados fisicamente de modo a eles terem corpo. Então essa transformação pode ser, por exemplo, você pinta, você passa a comer de outra maneira. E aí, eventualmente, por esses diversos devires animais, eventualmente você entra num elemento que você vai se transformar numa outra coisa. Isso é muito interessante do ponto de vista cósmico, porque os brancos, quer dizer, você vê, por exemplo, tem vários índios tem vários etnógrafos que se aproximam bastante dos índios e passam a viver como eles, e de fato, digamos assim, de corpo e alma. Mas os brancos, na maioria dos casos, os brancos colonizadores, eles resistiram a isso, né? É difícil fazer uma generalização, mas por exemplo, você pega os seringueiros, os garimpeiros, você pega o pessoal os jagunços todos das milícias do agronegócio amazônico, e você coloca eles para mudar o corpo deles, comendo outra coisa, pintando, vestindo eles de outra coisa, eles não vão se transformar. E por que eles não se transformam? Talvez eles estejam capturados de uma outra coisa, eles estejam capturados cosmicamente de uma força que já não está mais nessa transformação, ou seja, são capturados de alguma coisa que não está mais nesse jogo de transformação de corpos, já não está mais na predação na floresta desse canibalismo. Parece que eles estão respondendo a alguma outra coisa, um outro tipo de espírito que altera essa estrutura cósmica da floresta. Alguma coisa que talvez a gente não vai tratar nem no próximo clipe, nem no próximo programa, nem na próxima síncrona, mas talvez na próxima unidade, em que a gente vai lidar com esse tipo de variável cósmica, cosmopolítica, que vai ser o anseio pelo capital. Esse anseio ciberneticamente tão diferente dos anseios da predação, dos anseios da floresta. Esse anseio de mais e mais e mais, esse anseio que, como a gente vai ver, pode ser comparado ao anseio de um vício, né? Uma coisa que não é como a fome que você alimenta, mas é como um vício que você cada vez fica querendo mais. Mas a transformação do corpo é uma transformação, portanto, central, né? E é por isso que ele, enfim, vai falar tanto sobre esse tema da cumilança associado a nós nos perguntando, por exemplo, aos modernos perguntando, mas será que outros corpos têm almas? Essa questão não se coloca, né? A questão que se coloca é que corpos que os outros têm.
pode ser que os corpos não sejam aquilo que eles parecem. Assim como você olha para alguém e pensa assim, será que essa pessoa é um zumbi, não tem alma, não tem mente, não tem pensamento? Você olha para uma pessoa e pensa assim, será que essa pessoa é um replicator do Blade Runner, é um robô? Será que essa pessoa é um simulacro de pessoa, não é uma pessoa porque tem um corpo, mas esse corpo na verdade é um autômato? Essas são as perguntas modernas. As perguntas equivalentes ameríndias, perspectivistas, seriam: eu vejo essa alma e essa entidade, ela parece ter um corpo, mas será que esse corpo é um corpo disfarçado? Será que é uma pessoa disfarçada de jaguar? Será que é uma pessoa disfarçada de coisa alguma? Será que o corpo é um disfarce? Isso na verdade é um espírito? Ou seja, a desconfiança do corpo, porque é o corpo é que dá a segurança de você saber com quem você está lidando, e não a alma. Então você pensa assim, mas veja bem, então quer dizer que isso parece uma pessoa, mas não é que essa pessoa pode ser um autômato sem alma, mas é que essa pessoa pode ser um jaguar, um espírito. Percebe? A suspeita com respeito ao corpo, não é com respeito à mente, não é com respeito ao pensamento. Não é o problema não é o zumbi que aquele que parece ter uma alma, mas não tem, mas é aquele que parece ter o corpo que tem, mas não tem. Então, toda essa questão de assim, não sei o que a pessoa quer, tudo isso, do ponto de vista ameríndio, perspectivista, tem a ver com o corpo dela, tem a ver com a estrutura corporal. Então tem toda uma relação com o corpo, você poderia dizer, todo um conhecimento do corpo, toda uma experiência do corpo, que é muito diferente da experiência que a gente tem, porque a experiência do nosso corpo o corpo é alguma coisa que é totalmente controlada pela inteligibilidade, percebe? Pela inteligência. O corpo é vassalo, o corpo está aqui para obedecer ordens. A gente sabe que não é bem assim, mas enfim, a gente esconde debaixo do tapete. Então a gente entende o corpo como um serviçal, como um subalterno, enquanto que o ameríndio entende o corpo como aquele que vai determinar qual vai ser a posição que você vai ocupar no meio do cosmos. O corpo vai ser justamente aquilo que vai dominar as suas ações, as suas atitudes, a sua agência, porque o corpo vai determinar qual vai ser o ocupante dos endereços que você tem. Agora, os endereços, eles mesmos, eles são o ponto de fundo que são universais, que é universal. Então, aqui a gente já vê essa ênfase na posição, como ela é, e no corpo, portanto, como ela se distingue da monadologia ocidental, digamos, moderna, leibniziana, tardiana, whiteheadiana, com as qualificações que eu fiz há pouco com respeito à possibilidade, com a importância para Whitehead de você pensar também em termos de locus standi, de localização, para você pensar numa medida, porque as entidades atuais elas são posicionadas. Isso é muito importante, como eu citei numa outra síncrona, muito importante para Whitehead, que o balanço entre o físico e o mental seja reordenado, porque Leibniz dá muita ênfase ao mental e pouco ao físico. Aqui a gente está o que ele gostaria era aqui de reequilibrar essas variáveis. Equilibrar justamente significa incluir esse elemento posicional, que é o elemento corporal, que não é um elemento de um corpo que simplesmente obedece a uma representação, uma disposição de alma que é feita fora dele, ou que é separável dele, mas que determina, no final das contas, o que vai ser a agência que vai acontecer, porque afinal de contas é o corpo que vai determinar o que ocupa cada um dos endereços dessa estrutura indexical comum a todos os humanos com diferentes corpos. Então a humanidade digamos, a estrutura do corpo, essa ideia
de que o corpo seria a forma humana. Ele diz na 389, forma humana como um corpo dentro do corpo, corpo nu primordial, a alma do corpo, né? Então isso seria a base desses vários endereços. Agora, esses vários endereços não indicam nada a respeito do que é que vai preencher esses endereços. Esses endereços vão ser preenchidos por outra coisa. Esses endereços vão ser preenchidos por coisas diferentes, no caso do jaguar, no meu caso. No caso do salmão e no caso da folha de algodão caída no rio. Então é esse deslocamento que importa para o multinaturalismo. É justamente esse elemento de multinaturalismo é que falta na monadologia ocidental moderna. Bom, para terminar, bom, é um texto cheio de coisas, né? Bastante. Que acho que a gente cobriu mais ou menos alguns elementos centrais dele. E ele faz uma coisa que eu gosto muito, que eu acho que já estava insinuado quando a gente falou de tarde, com a própria ideia da diáspora da agência, que a gente estava tratando na unidade passada, que é essa conexão entre as ciências sociais e a filosofia, tal como ela está acontecendo agora no século XXI. Esse texto é um texto do final do século XX, mas que abre assim, um caminho muito grande, um caminho muito intenso de conexão entre essas coisas, né? É isso que eu menciono no início da diáspora da agência, a gente menciona no início da diáspora da agência, essa ideia de que as ciências sociais teriam alguma coisa para dizer para quem está interessado em uma espécie de lida com o cosmos, como eu preferiria dizer hoje em dia, uma lida cosmopolítica. A gente vai voltar a falar disso eventualmente, mas um pouco como está nos termos do diáspora, que as ciências sociais têm alguma coisa a dizer para a metafísica. Eu acho que é isso que também esse texto aponta, né? Então a antropologia talvez seja justamente esse campo avançado, Ingold uma vez entendeu, disse que a antropologia era a filosofia com gente dentro. Isso é um que é citado pelo Vieira de Castro. Isso é uma alusão a um poema da Marianne Moore, em que ela diz: poesia é jardins imaginários com gente real dentro. Então essa ideia de gente real dentro, desculpa, ela diz, o poema da Marianne Moore diz, a poesia são jardins imaginários com sapos reais dentro. Né? A gente poderia pensar também em uma outra corrupção de jardins imaginários com pessoas reais dentro. Mas é isso que mais ou menos a imagem do Ingold está insinuando. E o Vieira de Castro sobre isso diz: olha, na verdade, uma boa parte da filosofia foi feita, a filosofia real foi feita com selvagens imaginários. Né? Ou seja, os selvagens que foram imaginados por Hobbes ou Rousseau, quando se imagina o que é o mundo selvagem, o que seria esse selvagem, o bom selvagem, o mau selvagem, o selvagem do qual nós nos destacamos, o selvagem que está mais ou menos pressuposto na história evolucionista que a gente conta de como a gente saiu de outros animais e quem é aquele que saiu, né? Então é o selvagem imaginário que habita essas filosofias reais, ele diz, enquanto que a antropologia pretende se situar numa geofilosofia, ele diz que justamente promove uma filosofia imaginária a partir dos selvagens reais. E exatamente isso é que é o perspectivismo ameríndio. O perspectivismo ameríndio portanto, tirar uma filosofia, ou seja, adotar uma filosofia, né? Eu acho que
e isso é um elemento importante do que o Viveiros de Castro está fazendo. Ele está adotando uma metodologia perspectivista para lidar com os perspectivistas. Numa entrevista ele diz assim: eu queria pensar os índios, a minha intenção sempre foi pensar os índios a partir deles, né, a partir da maneira como eles se pensam. O perspectivismo faz isso, né, ele consegue realizar isso, né. Então, como eu disse no início, é um momento muito interessante que a gente está conectando, em certo sentido, as nossas discussões acerca de filosofia do processo, monadológica, a ideia de sociedades, do Tarde, a gente está conectando isso às ciências sociais. Bom, o público de estudantes de ciências sociais no curso, então, e ao mesmo tempo conectando com a filosofia, porque na verdade se trata de todas essas discussões que a gente tem visto, que em certo sentido indicam como essa filosofia dos índios, ou essa filosofia imaginária dos selvagens reais, ela abre uma cunha entre alternativas de tipo relativismo e universalismo, através do multinaturalismo. Mas mais que isso, ela introduz essa ideia de corpo que é bastante desestabilizadora para as discussões, como a gente estava vendo, que surgem e que florescem a partir da ideia mesma de metafísica da subjetividade, por exemplo, na forma monológica. Então esse é um ponto interessante, porque a gente está fazendo essa confluência. Ao mesmo tempo, essa confluência a partir do continente, né? A partir de um pensamento desse continente, uma coisa que não é muito considerada em geral nos cursos de filosofia da academia brasileira. Talvez esteja mudando, mas se tiver, é muito lentamente, porque em geral esses cursos são muito eurocentrados, eles são muito ligados eles são, digamos assim, quase que departamentos de estudos brancos, né? De estudos europeus ou estudos do Atlântico Norte. Então justamente essa filosofia imaginária, talvez, dos selvagens reais, também os selvagens reais a gente tem que pensar também que há controvérsia sobre como entender. É claro, a disputa antropológica ela permanece, ou seja, se o perspectivismo é de fato a melhor maneira de entender essa maneira de viver e lidar com o cosmos e a comida, fazer essa essa cosmofagia. Talvez essa não seja a melhor maneira de entender eles, etc. Essa disputa permanece, mas de toda maneira, a partir dos selvagens reais, essa filosofia talvez imaginária que coloca cunhas na nossa filosofia, na filosofia que a gente chama de nossa, mas que em grande parte do Atlântico Norte, em grande parte colonizada, né? A gente teve um início de discussão sobre isso no início na primeira síncrona, a ideia de que o nosso cânone, o cânone dos cursos de filosofia são cânones brancos, então fica toda essa discussão do que é filosofia, não é filosofia, e talvez essa ideia de filosofia imaginária talvez seja uma maneira suave e ao mesmo tempo tonitruante, ao mesmo tempo explosiva, da gente enfiar uma cunha nessas discussões todas e dizer assim, olha, na verdade a gente tem que considerar esses selvagens reais na medida em que eles trazem essas filosofias imaginárias que não são filosofias que estão no cânone, que têm seu lugar no cânone e que em certo sentido bagunçam o cânone, né? Então isso também é um momento interessante do curso, e em certo sentido introduz também essa dimensão cósmica, que é uma dimensão que eu acho que está cada vez mais importante na jogada, porque a questão é que não se compara maneiras de viver ou maneiras de saber entre os diferentes povos e as diferentes populações e as diferentes maneiras de agir, mas uma certa relação com o cosmos. Não é, como o Viveiros diz, não é tanto como se representa, mas é como se vive, né? E é isso que ele acho que aponta na nota final, né?
Ele diz, se os índios têm razão, então a diferença entre os pontos de vista ameríndio e moderno não é uma questão cultural, e muito menos de mentalidade. Se os contrastes entre relativismo e perspectivismo, ou entre multiculturalismo e multinaturalismo, forem lidos à luz não do nosso relativismo multicultural, mas da doutrina indígena, é forçoso concluir que a reciprocidade de perspectivas se aplica a ela mesma, que a diferença é de mundo e não de pensamento. Portanto, é um elemento um elemento cósmico, seria um elemento da coisa. A gente poderia dizer ontológico, metafísico, mas eu entendo que é mais que isso, porque a própria metafísica ela tem a ver com um certo processo, um certo projeto, como a gente estava falando sobretudo no último encontro, um certo projeto de extração da inteligibilidade, da separação da inteligibilidade do sensível, que subordina o sensível ao inteligível, o corpo, portanto, à inteligência, e é justamente isso que é colocado em xeque, digamos, no perspectivismo ameríndio. Então é justamente isso que diz assim, cosmicamente, isso que faz a diferença cósmica, isso que faz a diferença cosmopolítica, né? Então não se trata de simplesmente uma outra metafísica, não se trata de uma outra ontologia, e sobretudo não se trata de uma outra etnologia, de uma outra cultura. Não se trata de uma outra cultura, se trata de estar no mundo de uma outra maneira, se vocês quiserem. Também se trata de ter diferentes corpos, né, e diferentes, portanto, o cosmos é que muda, né, essa capacidade transformadora corporal que é invocada em vez de invocar a ideia de conversão. Então é isso por hoje. Então essa ideia de transformação corporal do multinaturalismo pode invocar essa ideia de que a gente na verdade está falando de um mundo diferente. É essa disputa aí, essa disputa é a disputa cósmica que eu quero invocar. É essa cosmopolítica que eu quero invocar. Então, é isso por hoje.